Olá, pessoal. Meu nome é Camila Procopio Custódio, sou acadêmica do curso de Nutrição da Universidade Federal da Fronteira Sul e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Vivências e Desafios Relacionados à Insegurança Alimentar no Sudoeste Paranaense, onde o meu grupo de trabalho é o Grupo 12, intitulado com Saúde, Segurança e Soberania Alimentar. Eu fui orientada pela professora doutora Rosane Marcia Triqueso, junto com os meus coautores. Então, como introdução do meu conteúdo, a gente sabe que a insegurança alimentar ela tem aumentado principalmente nas regiões mais vulneráveis do mundo e do Brasil, refletindo ali em desigualdades sociais que vão impactar a saúde, a economia da população e também a coesão social. Desse modo, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensante 2021, ela mostrou ali que apenas 41,3% dos lares brasileiros estavam em situação de segurança alimentar. Porém, 33,1 milhões viviam em situação de insegurança alimentar grave, que é caracterizada como a fome. Além disso, 42% das famílias estavam tanto sem acesso adequado à água, como também apresentavam ali a fome na sua rotina. Complementando isso, a gente tem os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2023, onde mostrou ali que a insegurança alimentar grave ela vai atingir 4,1% dos domicílios e vai ser mais frequente em áreas rurais e em domicílios de menor renda. Desse modo, meu estudo ele busca analisar ali os desafios de acesso a alimentos em populações vulneráveis, as experiências e as práticas de resistência frente à falta desses alimentos e quais são as formas de organização e o apoio comunitário, principalmente dessa população do sudoeste do Paraná. E o meu trabalho ele busca contribuir para fortalecer o debate sobre segurança alimentar através desse estudo e também pensar em ações e políticas mais eficazes no combate à pobreza, à fome e à exclusão social. A minha metodologia, então, trata-se de um estudo qualitativo, exploratório e descritivo e foi realizado em Realeza, no sudoeste do Paraná. Foram participantes ali 16 responsáveis por domicílios, atendidos pelo Centro de Referência à Assistência Social, que é o CRAS, aqui de Realeza, e eram beneficiários do programa Bolsa Família. E elas foram identificadas por um subprojeto anterior a esse, que foi aplicado à Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, para identificar quais eram os principais grupos, quais eram as principais pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar grave para essa próxima etapa, que seria esse trabalho. Como instrumento, então, foi produzida uma entrevista semi-estruturada por mim e pelos meus orientadores. A gente fez a coleta de dados nas residências das pessoas, onde previamente a gente combinava um horário adequado para elas, né? As entrevistas teve uma média de 25 minutos e todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Fronteira Sul. Após isso, a gente realizou a análise dos dados através da análise de conteúdo de Bardan. Dentro da metodologia, a gente também, através das falas das participantes, a gente encontrou categorias, né? Então, a insegurança alimentar, com fala sobre o medo de faltar comida, a alimentação monotemática, o jejum forçado, né, ou a restrição alimentar, as estratégias de sobrevivência com substituições e adaptações, ou a troca de empréstimo ali entre vizinhos e familiares, e o apoio comunitário e solidário, que seria o apoio familiar, a rede de vizinhos, doações de igreja e também do Centro de Referência de Assistência Social. Tudo isso foi encontrado no trabalho. Então, no total, foram entrevistadas 16 mulheres, beneficiárias do programa Bolsa Família, como eu disse, com idade de 25 a 65 anos, e elas eram majoritariamente ali com ensino fundamental incompleto, de baixa renda, e tinham vínculos informais de trabalho, como domésticas, empregadas e transistas. E todas relataram ali uma certa experiência com a insegurança alimentar. Então, os principais resultados que a gente obteve foi o medo ali constante de faltar comida na fala das participantes, o que vai gerar um controle rígido da despensa e reduzir até as porções na hora de se alimentar. A gente também tem uma monotonia alimentar, então, uma refeição baseada em arroz e feijão, como elas mesmas disseram durante as entrevistas, e uma baixa qualidade nutricional, por se tratar de poucos alimentos, ali, pouca variedade desses alimentos. O jejum forçado e o racionamento também era bem frequente para priorizar ali as crianças e os familiares acamados, por exemplo, e a restrição alimentar devido ali a condições financeiras, às vezes não tinha esse alimento para as participantes se alimentarem, incluindo ali a ausência de alimentos básicos, né, que era uma das perguntas da entrevista, como a carne, o feijão e o leite. Desse modo, foi encontrado também como essas participantes faziam para ter estratégias de sobrevivência frente à escassez desses alimentos. Então, a gente achou ali substituição e adaptação de alimentos para garantir refeições mínimas, né? Então, quando não tinha um arroz, por exemplo, elas substituíam por batata ou mandioca, se elas tivessem plantado ou recebido doação de alguém. A troca e o empréstimo entre vizinhos também foi bem forte nas entrevistas, então elas pediam para parentes ou para vizinhos também para ter esse alimento para consumir. A administração cuidadosa da dispensa, então elas tinham ali um cuidado de saber o que estava faltando, o que precisava dar uma controlada para não faltar, e também o recebimento de doações, tanto de instituições públicas, como o CRAS, quanto de igrejas, por exemplo, que uma participante citou, e também essa troca, né, essas redes comunitárias entre ali os parentes que tinham essa facilidade ali, né, de fazer essa troca de alimentos. E o apoio comunitário e solidário também, né, as redes de vizinhança, a gente percebeu que é bem forte, e a família, elas vão atuar ali como formas centrais de proteção social informal, garantindo ajuda ali mútua, partilha dos alimentos e o fortalecimento da dignidade em meio à escassez. Então, a maioria citou ali essas redes de vizinhança como um apoio comunitário para o enfrentamento contra a fome. Então, como considerações finais, as experiências, né, evidenciam os desafios de acesso aos alimentos e revelam práticas de adaptação e resistência construída coletivamente. Essas estratégias de solidariedade e o apoio entre vizinhos fortalecem as redes comunitárias, demonstram que o enfrentamento de insegurança alimentar se sustenta na cooperação e na resistência coletiva. Essas foram as minhas referências. Agradeço pela atenção e até mais.